Olá, começa o Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. E eu sou Khalil Hashim, advogado criminalista e criminólogo. E eu sou o convidado Felipe Gomes, psicólogo, perito psicólogo, assistente técnico, parecerista. Pessoal, hoje viemos aqui com o convidado, o professor Felipe Gomes, para tratar sobre a psicologia forense e a sua relação com a advocacia criminal. Confira nesse Conversa Criminal podcast. Professor Felipe, o senhor poderia se apresentar para os nossos ouvintes, explicar um pouco em que consiste o seu trabalho? Pois não. Primeiro agradeço o convite. No meu caso, eu sou psicólogo, essa é a minha formação, minha graduação. Tenho mestrado em saúde mental, né? E capacitação na área da psicologia jurídica. Então, também toda a minha formação foi voltada no exercício do psicólogo na área jurídica, do qual eu realizo trabalho como perito judicial, perito psicólogo, e trabalho com a minha consultoria como assistente técnico, né? Venho trabalhando aí há mais de 12 anos no mercado, trabalhando em parceria com os advogados, realizando assistências técnicas, perícias, né, avaliações independentes de caráter psicológico com implicação jurídica, oferecendo pareceres, né? Então essa é a minha área de atuação e também atuo na capacitação de outros profissionais dentro dessa área, ministrando cursos de capacitação, treinamento, supervisão. Então essa é a minha frente aí de atuação. Maravilha. E, professor Felipe, poderia explicar para os nossos ouvintes em que consiste a psicologia forense, como ela surgiu, uma introdução histórica só para o pessoal conhecer melhor a tua área? Sim, essa é inclusive uma curiosidade, né? Interessante começar por aqui, quando a gente pensa, né, assim, então como surge a psicologia nesse contexto, até historicamente, do direito, né, contribuindo ali no exercício do direito, na aplicação da lei. Então a gente vai ver que ela está muito mais ligada à psiquiatria forense, no caso, né? Surge ali primeiro a participação da psiquiatria no contexto ali judicial, no sentido de avaliar a personalidade de um criminoso, né, no sentido de saber ali determinar a sua sanidade mental. Então, o que a gente vai ver historicamente é que a primeira aparição nos tribunais ali desse tipo de exame, de avaliação técnica para determinar a sanidade de alguém relacionado a um crime, né, para ver se pode imputar a questão ali da culpa, da culpabilidade. Então a gente vai ver historicamente, né, o surgimento ali da psiquiatria dentro ali das questões legais. Só que a evolução disso tudo, né, inclusive da própria psicologia, psiquiatria forense, né, desse campo ali de estudo, ele começa a se dar em tudo que tem intersecção ali na área do direito, né, no sentido de explicar através dos comportamentos humanos e processos mentais. E aí, inclusive, a psicologia ela se torna até mais ampla do que a psiquiatria nesse sentido, porque vai envolver não só esse exame, do qual é uma coisa muito interessante de já colocar aqui também para os advogados, que o exame de sanidade mental e um diagnóstico de sanidade mental, tanto o psiquiatra como o psicólogo, ele também pode dar, né, para a justiça, porque versa sobre as mesmas questões, diagnosticar uma personalidade, né, poder, através de um diagnóstico, dizer se tem problemas ali psicopatológicos, né? E aí a gente vai ver também a questão dos diagnósticos psicológicos fazendo parte dessas questões legais para explicar fenômenos ligados, né, que podem
possam estar ligados ali entre a personalidade dos agentes, por exemplo, numa conduta criminosa, e explicar a sua personalidade, a influências de psicopatologias, né? Então, vai se ramificando para quase todas as questões do direito que vão envolver a questão ligada ao comportamento humano, funcionamento mental, a questão dos depoimentos e o gerenciamento do depoimento, ou seja, o problema das questões das testemunhas, porque veja que as testemunhas também passam pelos órgãos do sentido, né? Então, ou seja, é a sua percepção sobre um fato, como ela interpretou, e aquilo precisa de uma psicologia para entender a testemunha, como ela funciona, visto que aquela vai ser uma prova que vai ser utilizada no processo judicial. Então, o que eu quero dizer é que ela vai se inserindo no contexto judicial, né, e explicando as questões ligadas ali, né, aos processos mentais, processos psicológicos, né, gerenciamentos de provas testemunhais, o exame de credibilidade para poder aferir a credibilidade sobre o que alguém tá dizendo, né, não somente como começou lá atrás, através de diagnosticar a sanidade mental. Então, isso vai se ampliando, né, para muitas questões jurídicas e que, lógico, com a evolução, inclusive, né, das leis, da sociedade, né, porque lá no começo nem psicologia existia, né? A psicologia também é uma ciência recente, que tem aí 60 anos no Brasil, por exemplo, né? Então, com a evolução também, até das questões legais, ela também vai acompanhando, né? Ou seja, para a justiça é muito importante também não só a aplicação da lei, mas tudo que diz respeito a fenômenos que envolvem o ser humano, também poder avaliar, né, para poder medir e aplicar a norma e aplicar a lei, mas avaliar também do ponto de vista ali psicológico, do ponto de vista ali da questão médica, da questão orgânica, de uma questão psicológica, para aplicação ali daquela lei e poder medir aquele ato. Então, esse é o papel dos peritos, esse é o papel dos auxiliares na justiça, poder acompanhar essas evoluções e dar essas respostas também para os operadores do direito. Professor, e, por exemplo, o que é muito comum na área penal é a questão envolvendo o exame de insanidade mental, né? Em certas ocasiões, o autor de um fato delituoso, ele não pode estar pleno, né, em suas capacidades mentais, né? Tem essa previsão no nosso Código Penal, em que afastaria ali, teria um excludente de culpabilidade, né, por ele não ter essa plena capacidade, uma potencial consciência do fato delituoso que ele está praticando, ou se determinar conforme o entendimento contido na lei. Professor, poderia explicar para os nossos ouvintes como consiste um exame de insanidade mental? Ou até, eventualmente, dar um exemplo de algum caso que o senhor atua? Esse é um tema interessante, né, que a gente tocou aqui, do exame, né, da verificação de incidência de sanidade mental. Muitas vezes esse exame vai ser feito para verificar as questões de inimputabilidade, ou até mesmo a da semi-imputabilidade, né? E tem algumas questões importantes da gente observar. Na verdade, esse exame nada mais é do que justamente poder definir para a justiça essas questões, né? Porque, veja, os dois marcadores do exame são de caráter também psicológicos, né? Ou seja, se ele tem consciência, né, o grau de consciência que ele tem e a capacidade de autodeterminação, né? Porque aí tem dois problemas também. Se ele também, por uma patologia, não consegue se autodeterminar de um modo diferente, ele também está aprisionado dentro ali do seu modo de agir, que ele é psicopatológico, né? Então, que ele porta ali uma condição que ele está determinado a agir, né, com base naquela condição. Isso é muito comum, inclusive, com os criminosos sexuais, e isso, inclusive, é o que faz até acrescentar um quesito de periculosidade
escrupulosidade, porque via de regra é alguém que se sabe que tem uma tendência, e eu estou falando só de tendência, né, a agir de novo daquela forma, né, ou seja, ele vai obedecer ali uma conduta, né, atendendo aos desígnios da sua psicopatologia, por exemplo. Eu estou falando assim específico, né, sair um pouco do tema, mas só para dar um exemplo assim, de criminosos sexuais do tipo que portam, por exemplo, transtornos da sexualidade, que aí também é uma outra classificação, como, por exemplo, uma parafilia, né, que é um transtorno da sexualidade, né, uma alteração normal da sexualidade, que eu estou querendo dizer assim, ele tem um problema tão grave, né, e veja, isso tem que ser diagnosticado pela justiça e por um perito, e a gravidade do problema. Então, como nós diagnosticamos, né? Tem um critério de diagnóstico, se ele é leve, moderado ou grave. Dependendo da gravidade, inclusive, é o que vai fazer o sujeito atender a se autodeterminar daquela forma. Por quê? Porque ele só consegue ter prazer daquela maneira anormal da sexualidade. Por exemplo, um caso de pedofilia, né? E veja, o que eu quero dizer é que isso também guarda uma relação com transtornos mentais, com doenças mentais, com uma condição anormal. E isso precisa ser verificado. Então, é complexo essa questão, que eu quis mostrar se ela se estende para muitos campos, inclusive até para esse tipo de crime. Mas o exame de sanidade mental vai, na verdade, determinar, então, essa questão. Se por alguma alteração psicopatológica ou de outra ordem, né, ou de doença mental, o sujeito não tem a capacidade de discernimento do seu ato, que é o caso que ocorre geralmente em portadores de doença mental grave, do tipo esquizofrenia, né? Portadores desse tipo de personalidade, de paranoia, e isso pode sim prejudicar o entendimento. E esse prejuízo ele pode ser pleno. Se ele for pleno, nesses casos graves, aí geralmente vai se ter a inimputabilidade e o tratamento ali num local adequado, porque na verdade ele vai cumprir a pena, mas num local adequado à sua saúde mental. É essa a questão. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, se vocês me permitirem, só mais um minutinho, veja, é importante também mostrar para o advogado que na própria lei, essa é a observação que eu queria fazer, que na própria lei ela diz que até os critérios da semi-imputabilidade, elas não estão falando de um critério 100% ou 0%, né? Veja que ela permite também ali dizer que não é totalmente capaz. Então, o que eu quero dizer é que também existem algumas psicopatologias de nível menor que não prejudicam o entendimento na sua totalidade, mas prejudicam o psiquismo em termos de que tem algum atenuante também para aquele sujeito. Quer ver? Vou dar um outro exemplo, né? Aproveitando aqui. Num caso de alguém que tem um problema de saúde mental ligado ao uso de drogas. Então, muitas vezes, ele tem a capacidade de entendimento daquele critério que ele está cometendo que é ilegal, mas ele precisa também se autodeterminar no sentido de satisfazer aquela condição psicopatológica, porque ele é um drogadicto, né? Ele é um viciado naquela condição, falando assim de um jeito, né, mais assim simples. Mas isso para mostrar que também é um critério que está mostrando que ele tem algum tipo de prejuízo e não está no seu funcionamento pleno. E muitas vezes a defesa deixa de observar. Não é bem a defesa, é o processo judicial deixa de observar, né, também. Então, essas questões. Mas o exame, ele vai visar identificar essas questões, avaliar o grau. É o perito que vai poder dizer para a justiça o grau que interfere na autodeterminação e na consciência do entendimento do ato. Essa questão da autodeterminação, eu vejo que é uma coisa que, no geral, assim, ainda gera uma certa dúvida em alguns operadores do direito, sabe? Porque as pessoas associam muito a questão do incidente de insanidade mental à plena incapacidade de compreender a ilicitude daquela conduta. E muitas vezes deixam de lado essa questão da autodeterminação, né? Falam, pô, o cara tem plena consciência daquilo, ele sabe que é errado, então é totalmente imputável.
Eu até achei interessante que você citou essa questão das parafilias, né? Que muitas vezes a gente vê alguns casos aí de pedófilos ou de criminosos sexuais, que eles falam que eles reconhecem que esse tipo de coisa que eles fazem é errado, muitas vezes até em casos icônicos eles falam, pô, ainda bem que vocês me prenderam, senão eu iria continuar fazendo isso. E acho que, pelo menos para mim, esse parece um perfeito exemplo de alguém que tem plena consciência da ilicitude da conduta, mas não tem capacidade de autodeterminação em relação a esse entendimento. Mas, infelizmente, eu vejo muitos operadores do direito, pessoas que trabalham no judiciário ou até mesmo no Ministério Público, meio que deixando de lado essa segunda parte do artigo ali em relação à questão da inimputabilidade. Exatamente. E aí, por isso que acaba sendo, né, algo que, no fim das contas, vamos falar assim, né, de um jeito bem assim, à vontade mesmo, mas como vocês mesmos dizem, né, no fim das contas, quem acaba precisando fazer esse papel de mostrar para a justiça, de exigir o padrão de qualidade da prova, que se verifique isso, né, porque o que você está falando é verdade e é uma certa negligência, porque tem que olhar, né? Ou seja, esse é um argumento que a gente até usa um pouco até no tribunal do júri, assim, quando tem essa uma forma de sustentar, de mostrar assim, olha, se a justiça está tão interessada assim em descobrir a verdade, por que o promotor não quis investigar e fazer uma boa perícia e levar em conta a autodeterminação? Entre aspas, não é nem o papel do advogado somente, né? O que eu quero dizer assim, tá vendo? Tudo recai sobre o advogado e é ele mesmo profissional, na minha opinião, que vai fazer esse papel, né, de bater na tecla ali para mostrar as questões que não estão sendo verificadas. E aí, por isso que, fazendo uma ponte com o nosso tema, mas que é um pouco da realidade do meu trabalho também, me incluindo, né, entram os auxiliares da justiça que vão trabalhar, na verdade, o nosso trabalho é em consonância, eu gosto dessa palavra, a gente trabalha assim, em consonância com o advogado, com a defesa, no sentido de poder subsidiar também ele tecnicamente para ele poder demonstrar, né? Então, se tem prejuízos na autodeterminação, isso confere algum tipo de atenuante. E também não só esse, até mesmo essa questão de saber que até a própria lei está lá no texto da lei, né? Ela diz assim, sobre a semi-imputabilidade. Não é uma questão que precisa ter plenamente, às vezes algumas interferências também geram, mas a questão que você está falando da autodeterminação, ela é importante de ser considerada, porque, veja, como eu te disse também, em casos graves da patologia, se entende que a pessoa está aprisionada por aquela própria patologia, ela não tem como agir diferente. Então, inclusive, a chance de reincidência é alta. Muitas vezes até o contrário, às vezes isso vai até na contramão ali, né? Mas você está demonstrando também como deve ter um entendimento diferente sobre o modo que ele age. E esse padrão de qualidade da prova, ou até isso que você falou assim, se o judiciário não está levando em consideração a acusação, aí cabe à defesa também fazer esse papel nessas brechas. É aí que ela vai poder também demonstrar, né, muitas vezes, ou trazer a questão técnica para o processo. Por isso que auxilia também muito o trabalho dos assistentes técnicos, porque aí eles vão poder também apresentar essas questões ou com laudos ou com pareceres, né, num outro tipo de prova, um tipo de prova também técnico, né, que tem um caráter diferente da prova testemunhal, por exemplo. Então, isso pode enriquecer o processo e fazer considerar, né, uma questão que não iria considerar. Depois, se vocês quiserem, até dou um exemplo de um caso que me surgiu aqui. E a respeito desses casos, professor Felipe, que o senhor atuou nesses exames de insanidade mental, tem algum caso prático que o senhor poderia exemplificar para os nossos ouvintes, para ficar mais claro?
Então, até para ilustrar, né, um pouco do que a gente falou aqui, até a pergunta do Dr. Khalil também, e para os ouvintes, acho que fica legal se a gente puder ilustrar. E me veio, enquanto eu estava falando, sim, aqui a memória de um caso que pode ilustrar essa situação, né, e que me chamou a atenção, eu achei bem interessante. Na verdade, foi um caso que eu atuei e eu entrei como assistente técnico, porém, esse caso eu só entrei, né, numa fase aí de revisão que já tinha sido, eu não lembro nem se foi revisão, mas já tinha acontecido o crime há muitos anos atrás, inclusive, e ele já estava no sistema carcerário, né, cumprindo a pena já há muitos anos. E aí o caso foi o seguinte, aconteceu inclusive aqui na cidade de Ribeirão Preto, vou citar um pouco, até porque o caso é muito antigo, né, mas aconteceu um homicídio aqui na cidade, né, enfim, teve uma situação ali que se deu o homicídio e o rapaz foi preso, estava cumprindo a pena lá do homicídio. E acho que ele pegou uma condenação alta, inclusive, estava cumprindo essa pena, ele já estava, assim, há alguns anos no sistema carcerário, acho que já fazia ali mais de 6, 8 anos, né, e ele vinha tendo, inclusive, muitos problemas ali de comportamento e ajuste no sistema prisional. Ele tinha muitas faltas disciplinares, muitos problemas, e aí a condenação dele foi aumentando, né? Na verdade, eu acho que fazia mais de 6 anos que ele já estava no sistema carcerário. Isso me chamou a atenção. E ele tinha passado, inclusive, dentro ali da penitenciária, por várias avaliações de psicólogos, de médicos, né? E no prontuário dele constou ali também problemas de doença mental, né? Ele também não tinha um funcionamento muito normal. Mas veja, foi isso que me chamou a atenção. E ele estava cumprindo a pena no sistema carcerário, e ele de fato estava no lugar errado. Porém, o caso dele, né, e aí eu fui chamado para fazer uma avaliação independente dessa situação. Já tinha tido perícia, já tinha tido a condenação, só que a gente reabriu tudo isso a partir dessa avaliação. E o que eu descobri nessa avaliação, que foi até o que me chamou muita atenção, e até escrevi isso no meu laudo, né, lembro desse caso que me chamou a atenção, que aparentemente, conversando com ele parecia uma pessoa normal. Então essa era um pouco a dificuldade que tinha em fazer a perícia dele, porque ele era um jovem, ele era muito saudável, inclusive, né? Ele parecia uma pessoa normal. E aí, quando eu fui investigar o delito que ele tinha feito, eu percebi, e depois, né, no exame, outras coisas também, que ele também tinha um funcionamento paranoico. E o paranoico, que também é um problema de doença mental, e um problema de doença mental grave, né? Porém, a paranoia, ela é um problema que ela se manifesta geralmente com delírios de pensamento. Né? Então, via de regra, ele não tem alucinação, mas ele tem um pensamento delirante. E muitas vezes o paranoico, ele pode ser bem convincente. Você pode nem perceber que ele é paranoico. Ele é tão paranoico que às vezes ele te convence. Se você fica perto de um paranoico, é assim. Ele entra numa paranoia e às vezes ele até te convence. Às vezes aquilo não tem nenhum fundamento com a realidade, mas você chega até a se questionar. Nossa, será que é isso mesmo? Será que é assim? Geralmente o paranoico é assim. E no caso dele, eu percebi que ele tinha um funcionamento paranoico, só que era uma paranoia circunscrita, ela era, né, específica para alguns tipos de situação, e aquilo nunca foi diagnosticado. E o caso que ele cometeu o homicídio, também, se tivesse sido diagnosticado na época, ele estava em funcionamento paranoico, porque o caso foi mais ou menos assim, ele estava numa conveniência, né, numa situação ali que ele estava tomando uma cerveja, tinha umas pessoas na rua fumando um cigarro, e aí, como ele era muito paranoico, ele ficava sozinho, não sociabilizava, não queria ter o contato com as pessoas. Uma pessoa chegou perto dele e pediu para fumar um cigarro junto com ele. Ele entrou num funcionamento paranoico, se sentiu perseguido por aquela pessoa, interpretou que ela oferecia perigo, né? Começou a sair de perto daquela pessoa e aquela pessoa começou
Aí, atrás dele, né, segundo isso que eu examinei com ele, ele estava me contando, mas já fazia muito tempo da situação, mas isso mostrou o funcionamento dele. E aí, ele interpretou aquela situação como uma situação de perigo, e quando a pessoa se aproximou e ele já tinha falado para a pessoa que ele não queria a pessoa ali perto e ela pediu um cigarro, naquela oportunidade ali, né, ele pegou e agrediu a pessoa, e naquela agressão ali tinha um rio ali perto, ele jogou a pessoa perto do rio. A pessoa caiu, e aí ele saiu correndo, e aí o resgate veio, e depois a pessoa faleceu, né, depois de alguns dias. Né? Então, assim, isso foi só um exemplo, mas só para eu concluir aqui, né, além de outras coisas na avaliação, a gente percebeu que ele tinha um funcionamento paranoico. E o funcionamento paranoico dele, né, muitas vezes, como era um delírio de pensamento e às vezes circunscrito a situações específicas, ou seja, ele não ficava delirando o tempo todo, se tinha dúvida se ele era normal ou não. Né? E aparentemente a classificação foi que ele era normal, mas com todo o histórico dele, até os próprios diagnósticos que fizeram na cadeia, né, o modo de funcionamento dele, deu para comprovar que ele tinha essa condição mental. E aí entrou com revisar ali a condição dele, né, apenas se era o local adequado, né, que tipo de local que poderia oferecer para ele. A gente fez todo um levantamento sobre isso. E aí apresentou esse documento, né, como um dos trabalhos que iniciou ali, do qual passou por nova perícia, né, teve exame ali criminológico e teve uma readequação ali, né? Ele já tinha cumprido parte da pena e com isso também conseguiu ali avaliar algumas questões disciplinares que ele tinha tido, inclusive até como uma condição, se ele não se adaptava ao sistema carcerário, ele, como parte da sua condição mental, diferente dos outros presos. Ele não sociabilizava, ele não conversava, ele ficou lá não sei quantos anos recluso sem conversar com uma pessoa no sistema carcerário, numa cela separada, ali numa condição já meio da enfermaria, diagnosticado, mas ainda assim não era a condição adequada para a questão da sanidade mental dele. Então, tudo isso só pôde ser feito quando a gente apresentou esse nível de qualidade de prova também ali para discutir, né? Então, de uma certa forma, o sistema judiciário deixou de ver essa questão. E até ficou uma situação muito difícil, porque o próprio diretor da cadeia falou, quando eu dei o laudo, foi muito interessante, o diretor falou para mim assim, a gente até fez uma amizade ali, né? Ele participou, ele falou, você leu certinho, ele é isso daí, realmente. Só que aí ele falou alguma coisa, ele falou assim, mas agora passou tanto tempo ele no sistema, todo mundo ficou assim, os próprios psicólogos da cadeia, falaram, nossa, mas agora ele já cumpriu tanto tempo e ele vai para uma pena, um manicômio, alguma coisa, né? Mas a questão é assim, né? Poxa, ninguém percebeu isso também dentro da cadeia todos esses anos, né? Completamente inadequado ele ali dentro do sistema carcerário para a condição mental que ele tinha. Né? Falando em outras palavras, né, não tinha condição de dizer que ele tinha um funcionamento normal. E isso é um caso entre muitos que tem também, infelizmente, não é uma coisa incomum. Eu queria aproveitar para destacar a importância desse assunto que a gente está discutindo aqui, né? Porque, assim como o caso que o professor Felipe citou aqui agora, eu mesmo já presenciei um caso que eu, na época, era estudante de Direito, fui assistir um júri em Curitiba e eu saí de lá indignado do plenário, porque era um caso que existiam documentos e laudos comprovando, né, que a pessoa que cometeu o homicídio tinha ali certos problemas relacionados à esquizofrenia e, ao mesmo tempo, dependência de drogas, e que esses dois fatores juntos eram totalmente desastrosos para essa pessoa, e essa pessoa ali num desses problemas associados ao uso de drogas e à esquizofrenia acabou matando uma outra pessoa. E por mais que existissem documentos comprovando tudo isso no processo, o Ministério Público sustentou no plenário do júri pela condenação
essa pessoa como totalmente imputável, e os jurados, talvez pela comoção e pela forma como o Ministério Público argumentou e pela forma como esse crime aconteceu, os jurados acabaram entendendo pela condenação como totalmente imputável dessa pessoa. Então, assim, é um caso que claramente eu saí de lá pensando depois que benefício essa condenação vai trazer tanto para a sociedade quanto para essa pessoa, se nós estamos colocando no sistema penal uma pessoa que não tem condições nenhuma de cumprir uma pena e que o sistema penal não vai de nenhuma forma ajudar a recuperar ou a tratar essa pessoa desses problemas que ela tem. Então é muito complicado isso, porque essas questões muitas vezes também são um pouco ignoradas assim durante o processo, pela acusação, por quem está julgando, né? Então aí vem a importância de você adequar realmente o que vai ser aplicado para aquela pessoa de uma forma que seja realmente algo eficiente, que possa produzir algum resultado que seja benéfico para todos, né? E não só uma punição cega pela aquela pessoa ter praticado algum ato que seja considerado reprovável. Para você ver como falta muito a parte técnica, né? Porque, veja, a esquizofrenia é uma doença mental grave, inclusive dos tipos mais graves que tem dentro das doenças mentais, né? Ela, de fato, é uma condição de saúde mental de uma doença mental grave. É essa classificação mesmo. Por quê? Porque, primeiro, que ela é degenerativa das funções mentais, né? Segundo, porque é um quadro que provoca delírios e alucinações que prejudicam muitas vezes a capacidade de entendimento, né? Principalmente sobre a manifestação desses sintomas, né? Inclusive que isso precisa ser avaliado se no momento do ato a pessoa estava sobre a manifestação desses sintomas, mas de qualquer modo é uma pessoa que vai requerer, né? Mesmo que ela não tenha nenhum problema legal, né, porque não necessariamente o doente mental comete crime, inclusive nem é esse o tipo de personalidade que está mais propenso a cometer crimes, né, e que comete com consciência, mas eles cometem, né, quando cometem ali num delírio ou num surto psicótico. Então, é uma condição e, de qualquer forma, mesmo os que não cometem crime, é sempre uma condição que ele precisa de muitos cuidados, né? Uma condição que ele ali é grave, que ele vai precisar de ser amparado pela sociedade, né? Então, isso precisa ser visto pelo sistema de justiça também. De respeito desse apenado, paciente, né, que o professor estava comentando agora, e qual foi o diagnóstico? O professor, no laudo, considerou ele como inimputável ou como semi-imputável? Não, ali teve uma questão de semi-imputabilidade, né, de mostrar atenuantes devido à condição dele, né, assim, ele tinha uma condição de entendimento e autodeterminação, mas que não era plena, né? Por quê? Porque em episódios paranoicos ele também tendia a se autodeterminar daquela maneira, ou seja, como que ele tinha aquele tipo de reação? Quando ele se sentia perseguido, ameaçado, e ele criava situações delirantes do qual ele se sentia também especificamente em algumas ocasiões. Então ele tinha uma condição, né, o diagnóstico dele foi ligado à paranoia e mostrar esse funcionamento dele, né, num sentido de uma semi-imputabilidade. E aí conferiu para ele atenuantes, e aí o pedido foi desses atenuantes ele passar ali pela progressão do regime da pena, né? Aí formou todo também assim, isso foi junto ali com o presídio, todas as recomendações do que ele poderia ali ir progredindo, né? Tratamento ambulatorial, tratamento medicamentoso,
né, a questão de tratamento socioterapêutico também, porque aí no caso dele teve um outro problema, a questão do tempo que ele estava no sistema prisional, e por incrível que pareça, ele estava inclusive muito mais inadaptado a voltar para a sociedade, também para o convívio da sociedade. Essa era uma preocupação. Ele de fato não era normal, todo mundo sabia ali dentro, ele não era todo mundo percebia ele assim. Até a família dele tinha medo de que ele voltasse em sociedade, né? Os próprios técnicos, o diretor do presídio, ele também. Então precisou criar toda uma condição. Até para lembrar nosso ouvinte que o nosso Código Penal ele adota o sistema vicariante, né? Nessas hipóteses do semi-imputável, como foi nesse exemplo que o professor passou, há a possibilidade de redução da pena, né? De 1/3 a 2/3, ou, a depender do caso concreto, o juiz também aplicar ali uma medida de segurança, que pode consistir num tratamento adequado ao caso concreto. Tudo vai depender do caso concreto, né? Pode ser, como o professor citou, um tratamento ambulatorial, até mesmo determinar o internamento no manicômio judiciário, correto, professor? Essa é a questão dos tratamentos médicos, né? E foi isso que no caso dele conseguiu, o ambulatorial, né, e no caso dele teve uma vinculação com o sistema de saúde aqui da cidade, os CAPs, ele precisava frequentar esse tipo de, foi essa medida, né, que ali foi o que foi colocado como tratamento socioterapêutico para a condição dele, então ele precisou ficar com esse suporte medicamentoso e esse tratamento socioterapêutico ali, fazendo parte dos grupos do CAPs, né, estando na internação dia, essas medidas. O professor levantou uma questão interessante, né, a respeito do julgamento, né, desses fatos delituosos, né, que, como o professor mesmo citou, em muitas situações poderia ser uma prova requisitada pelo próprio Ministério Público, o promotor poderia requisitar a produção dessa prova técnica e, infelizmente, acaba tendo uma omissão do órgão acusador ou custos legis, né, também lembrando que o promotor ele é também fiscal da lei, até porque ele é um promotor de justiça e não de condenação, pelo menos assim deveria ser, né? E assim, na prática, o ônus acaba caindo para a defesa, né? A defesa que tem que providenciar esse tipo de prova com assistente técnico, que aí também entraria um profissional como o professor Felipe. Enfim, por ausência dessa ou nessa deficiência na produção desse tipo de prova, você acaba tendo ali uma injustiça, né? Você acaba enquadrando uma pessoa com problemas de ordem mental, psiquiátrica, como um criminoso comum. Professor Felipe, o senhor tinha comentado no início do nosso programa que o trabalho também do psicólogo forense muitas vezes também consiste em analisar a credibilidade de uma testemunha em um processo, correto? Como é que consiste esse trabalho? Se o senhor puder explicar um pouco melhor para a gente, dar alguns exemplos de, eventualmente, um caso que o professor trabalhou, estudou. Ah, sim, legal. Esse é um tema que também abrange aí muito do nosso trabalho, né, inclusive. E veja, a gente está falando aqui dessa questão, assim, do standard probatório, né, a crítica que você fez também, assim, um pouco, né, a essa qualidade de prova que é produzida. Então, aí, dentro ainda dessa qualidade da prova produzida, vai aparecer também uma outra necessidade da justiça e até amplia ainda mais. Olha que interessante, não somente na justiça, quanto em sede policial, inclusive, né, de inquérito, de produção antecipada de prova, que o depoimento especial, às vezes em sede especial, que vai envolver também essa questão do gerenciamento da prova, ou esse standard probatório, todas as questões que envolvem ali essa matéria que a gente chama
psicologia do testemunho, né? Então, ou seja, vai exigir dos peritos e dos psicólogos para auxiliar ali os operadores do direito ou as investigações policiais, né? Que se possam ali gerenciar essa questão das provas testemunhais, ou seja, aferir credibilidade, né? Então, muitas vezes, se ele não tem aquela matéria técnica, ele pede ali para o técnico poder aferir a credibilidade de um testemunho, né? Um exame de credibilidade. Então, isso acaba sendo solicitado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, para não ficar tão intangível assim, né? É muito difícil para a justiça, para o operador de direito, saber se uma criança está dizendo a verdade ou não. Então, o que ele precisa? Ele precisa que esse técnico possa aferir a credibilidade de um depoimento, por exemplo, de uma criança. Por isso que a gente vê, inclusive, a própria evolução da lei, de como vai colher esse depoimento, que hoje em dia é feito através do depoimento especial, né? Justamente porque se garante um padrão de qualidade da forma de extrair essa prova tecnicamente, né, uma vez que para avaliar essa credibilidade, para dizer isso para a justiça, é feito através de protocolos investigativos, de como que você deve entrevistar uma criança, de como que você deve diferenciar a questão de uma memória real de uma fantasia, né? Veja, a criança ela pode ter sido vítima ou testemunha, então é um tipo de produção de prova ou de prova que vai ser feito ali no judiciário que vai precisar também dessa matéria, né? Ou seja, de analisar a psicologia do testemunho, que envolve exatamente essa questão, saber determinar a credibilidade, né? Então isso a gente vê muito em casos ligados não somente a crimes sexuais, do qual tem a modalidade do depoimento especial, né? Que vai ser feita essa entrevista tecnicamente por meio de protocolos investigativos para diferenciar se a criança, testemunha ou vítima, está dizendo a verdade ou mentira, por exemplo. Mas isso se aplica, na verdade, a tudo que envolve uma prova testemunhal, não somente nessa condição especial, é isso que eu quero dizer. Porque um depoimento, por exemplo, de uma testemunha, uma prova testemunhal, também existe esse gerenciamento da prova, né? Por quê? Porque uma testemunha é alguém que presenciou, que viu, que ouviu, né? Ou seja, muitas vezes ela vai relatar o fato, né, através de algo que ela presenciou pelos órgãos do sentido e também pela sua percepção. Então, a defesa ou, né, a justiça precisa entender como é isso, né, se tem problemas nessa prova. E a prova testemunhal, diferente da prova técnica, ela muitas vezes pode ter problemas, porque uma hora ele pode dizer uma coisa, outra hora ele pode dizer outra, né? A interpretação pode mudar, então a gente vai analisar, né, tudo que envolve que poderia ter problemas, tudo que pode estar envolvido a uma falsa denúncia, no sentido do exame da credibilidade, que pode ser para crimes sexuais, para um depoimento, mas que pode ser também para acusações de crimes, né, para acusações ali infundadas, para detectação de comportamentos, por exemplo, de outra natureza, como fraude, crime financeiro, porque é um comportamento que ele vai ter no sentido de falsificação. É o mesmo tema, a falsificação da verdade, ou num testemunho, ou numa conduta fraudulenta para atingir um objetivo ali e às vezes manipular o processo, esconder um crime financeiro, né? Enfim, existem várias situações que ela acaba sendo aplicada. Um dos problemas também da prova oral, né, depoimento oral, são as falsas memórias. Há um estudo da psicologia forense voltado para essa questão das falsas memórias? Eu até queria aproveitar e emendar a pergunta do Augusto numa que eu já estava pretendendo fazer, a respeito da questão do reconhecimento de pessoas. Quando a vítima ou a testemunha tem que reconhecer alguém como autor de um determinado crime, e essa questão de envolver emoções, da possibilidade do falso reconhecimento e até a falsa memória que se encaixa às vezes também.
se vocês têm como fazer uma análise da credibilidade dessa prova também. Legal. Então, veja, assim, né, inclusive tem todo um arcabouço teórico nosso que vai dar condição de explicar o que seria uma falsa memória, por exemplo, como isso é formado. Porque, veja, até para a gente entender, na verdade é muito simples. A memória é uma parte, é um processo psicológico do sujeito que está ligado a uma questão cognitiva. Né? Então, ou seja, primeiro a gente precisa entender, né, o que é a memória, como ela funciona. Então, todo esse estudo ele já existe dentro da psicologia de conseguir compreender a função cognitiva da memória. E isso é avaliado dentro de uma investigação. Inclusive, olha que interessante, a principal técnica, né, de entrevista no contexto forense desse tipo de situação para aferir credibilidade é a entrevista cognitiva. Justamente o nome da técnica, né, da entrevista é porque ela avalia a questão cognitiva, né? E o que é a questão cognitiva? Cognitiva é tudo que é ligado, né, à esfera da questão ali de raciocínio, a questão da percepção, de processos psicológicos, atenção, memória, né? Ali faz parte da questão cognitiva de uma pessoa. Então, a entrevista, ela também é uma técnica que vai avaliar essas questões de memória. E aí tem todo um estudo que vai nos permitir, tem todo um arcabouço teórico, sim, da psicologia e da psicologia forense, que vai conseguir avaliar essas questões do que é uma memória, de como é o fenômeno de formação e deturpação de uma falsa memória, como que isso pode acontecer no processo de formação da memória. Então, tudo isso é explicado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Olha como é mais comum do que a gente imagina uma falsa memória. Muitas vezes acontece com a gente. Ao passar do tempo, você não lembra se aquela lembrança que você teve foi no Natal de 2021 ou do Natal de 2020. Muitas vezes você confunde as memórias, porque você pode ter sido uma coisa próxima da outra. É muito comum isso. Veja, é um lapso, né? Você pode assim, nossa, eu acessei uma memória, mas na verdade eu confundi. Isso foi há 2 anos atrás. E eu fiz uma falsa memória de que aquela situação eu vivi. Estou dando um exemplo assim simples, né? Mas existe sim todo esse arcabouço que vai investigar essa questão no depoimento. E aí do que o Dr. Calil perguntou, da questão do reconhecimento da testemunha, o reconhecimento visual, né, o tipo de reconhecimento, também entra com o mesmo tipo de problema de prova e às vezes ainda maior, né, porque esse processo de reconhecer também é um processo cognitivo. E muitas vezes nós sabemos que ele está afetado, né, por inúmeras distorções, não só da memória, e o reconhecimento entra em outras questões, não é só a memória, mas processos de percepção, né, processos de interpretação, processos de sensação. Vou dar um outro exemplo também para vocês verem como tem alterações na nossa percepção e como é sutil. Um exemplo, sou professor, vou até aproveitar, né? Todo mundo deve conhecer assim. Quando a gente tem um professor que a gente gosta ou que a gente se identifica, né? Pensa um professor que você gostou na faculdade, que você se identificou na aula, enfim, por algum motivo, e o que acontece? Você fica enviesado subjetivamente, é um viés. Então, tudo que aquele professor falar, às vezes nem é tão grandioso assim, mas você já está tão enviesado ali que você pode achar aquilo muito brilhante, né? Muito positivo. E o negativo também é a mesma coisa, né? Então, o que eu quero dizer assim, isso contamina a percepção, isso contamina o reconhecimento. Então, olha que problema. Uma vítima que está traumatizada, que passou por uma situação em que a percepção dela pode estar contaminada, como que ela tem condição de reconhecer em determinadas condições? Então,
A gente sabe, tem até aquele livro aí, que é um livro fininho, escrito por um advogado e um médico psiquiatra, se eu não me engano, que ele fala do problema justamente da prova, né, do reconhecimento, né, da prova ali de reconhecer desse processo, e aí também da entrevista cognitiva, que é algo que tecnicamente a gente faz para diminuir esse tipo de problema, esse tipo de interferência, né? E é muito problemático a questão da prova oral, da prova testemunhal, né? Por essas razões aqui que eu expus, porque vai passar pelos órgãos do sentido, da percepção, né? Do viés, e tudo isso precisa ser, no mínimo, levado em conta aí para os operadores do direito, né? Fazer o que precisa ser feito, medir, avaliar, classificar, julgar e, né, gerenciar. O nome que eu uso, sim, dentro do nosso trabalho é esse gerenciamento das provas e da prova testemunhal. Então, às vezes, estrategicamente, isso é feito também pela defesa. E, professor, um tema que eu julgo muito interessante também é o que envolve a autópsia psicológica, que até o professor citou também no início aqui do nosso programa. Poderia explicar também em que consiste essa autópsia psicológica, também citar um caso concreto que eventualmente o professor trabalhou ou estudou? Poderia sim. Inclusive, é um tema, até a gente estava brincando aqui nos bastidores, né, que talvez dá até um programa em si de tão interessante que é esse tipo de exame, né, que eu vou falar aqui um pouquinho dele, e também de tão subutilizado que ele acaba sendo, né, poderia ser, inclusive, utilizado muito mais, né, nas questões. Mas a autópsia psicológica também, né, um tipo de exame, né, existe essa ferramenta que é um exame de sanidade mental, na verdade um exame retrospectivo de alguém que já faleceu, do qual esse exame visa reconstituir o perfil de personalidade daquela pessoa o mais aproximado possível e ainda dar um diagnóstico sobre aquela pessoa no tempo da ação. Isso é aplicado em muitos contextos jurídicos, né? Tanto criminal, tanto no contexto de investigação. Muitas vezes ela é feita para determinar a causa da morte, como uma morte duvidosa, né? Então, por exemplo, não se sabe se foi um suicídio, ou se foi um homicídio, ou se foi uma morte acidental. A autópsia psicológica ela tem condição de determinar com base no diagnóstico daquilo que estava na mente do sujeito ali, né? Por exemplo, aparece lá, né, um cadáver boiando na piscina e é uma morte duvidosa porque não se sabe se foi suicídio, se foi homicídio, né, se ele foi uma morte acidental, ele caiu e não sabia nadar. Então veja, existe essa classificação na investigação, né? A investigação policial ela tem ali uma morte duvidosa, ela não sabe a causa da morte. Nesse contexto investigativo, por exemplo, existe a autópsia psicológica, né? Porque através da reconstituição do perfil de personalidade, por exemplo, se entende que ele planejou um suicídio, né? Que ele vinha planejando, que ele planejou daquela forma e se afogou, por exemplo, né? Ou se entende que ele não foi, né? Poderia ter sido um possível homicídio. Então, ela é usada nesse contexto. Agora, é um exame muito útil para a justiça. Também pode ser utilizado, por exemplo, num contexto da defesa de um réu, mas no sentido do estudo da vitimologia, né? De estudar ali o comportamento da vítima na participação ali, né, daquele homicídio. E para fazer isso, também é muito útil que se faça esse tipo de exame para poder ali, né, explicar a participação que ela teve em vida,
né, mas alguém que já morreu através da autópsia psicológica também, ou seja, do seu perfil de personalidade, das suas características e a relação na dinâmica criminal que ela teve ali, né, no ato, por exemplo, de um homicídio. Do delito da relação, né, entre o réu e a vítima, por exemplo. É um exame que é feito, né? Inclusive, eu vou dar um exemplo de um caso que a gente realizou esse exame. Mas olha só que curiosidade, também é feito muito na esfera civil. Às vezes, não é novo isso na justiça, né? Às vezes também para determinar uma questão de discussão de testamento, se no momento ali de passar os bens a pessoa tinha condição mental e o consentimento foi válido. Então esse exame também pode ser útil nesse sentido. Interessante que até o professor citou para situações como no júri, né, verificar até o comportamento da vítima, a situação envolvendo vitimologia, porque isso pode influenciar até na absolvição do acusado, a depender da situação concreta, ou até você ter uma desclassificação por um homicídio privilegiado, que daí ele poderia ter uma pena consideravelmente reduzida, né? Então é um aspecto bem interessante fazer todo esse estudo da vítima também para ou buscar uma absolvição ou uma redução da pena. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença do professor Felipe Gomes, que veio nos mostrar, falar um pouco sobre a área de atuação dele, de pesquisa dele, que é psicologia forense. Muito obrigado, professor. Professor Felipe, tem alguma indicação que o senhor gostaria de fazer para os nossos ouvintes? Um curso, um livro, um filme? Fique à vontade. Olha, eu que agradeço aqui primeiramente o convite. Me senti muito honrado aqui em estar podendo fazer parte aqui, né? Tomei conhecimento do trabalho de vocês, até aproveito para parabenizar também por esse trabalho, trazer as informações. Espero que o que eu tenha passado aqui para os ouvintes tenha agregado, viu? Às vezes peço desculpas se eu falei bastante, mas é um pouco mal de professor mesmo, mas queria agradecer também. Para mim é uma honra mesmo poder falar aqui um pouco do trabalho, e eu separei sim aqui, até para contribuir mais ainda, né? Separei aqui algumas coisas para poder indicar que tem justamente a ver com o tema que a gente falou aqui, né? Então a primeira coisa aqui é esse livro que eu falei para vocês, que ele chama Condenação de Inocentes. Eu acredito que muitos conhecem, né? É da editora Juruá. E ele fala aqui, o problema do reconhecimento de pessoas às falsas memórias no direito criminal. Eu recomendo esse livro, que é um livro fininho, é super fácil leitura, e ele vai falar dessas questões aí até técnicas da entrevista, do problema da falsa memória e de reconhecimento, do problema do reconhecimento de pessoas. Esse livro, eu uso muito esse livro, tá? Agora eu recomendo um outro livro mesmo, se vocês quiserem. Essa leitura ela é pesada, é um que eu uso muito nos meus pareceres, né? Mas é uma leitura muito boa, né? Que aí é mais da psicologia, mas é um livro específico que ele chama Falsas Memórias. É um livro fantástico. A autora desse livro, ela é uma psicóloga super renomada, inclusive, brasileira, mas ela dá aula aí fora, tem cadeiras, né, pesquisadora desse tema, então é uma referência, assim, de um livro muito bom, e ele chama Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e Suas Aplicações Clínicas e Jurídicas. Nesse livro, além dele ser atual, ela vai mostrar pesquisas justamente sobre aquilo que você me perguntou, né? Então lá, né, você vai encontrar, né, pesquisas sobre a memória, sobre a falsa memória, sobre a técnica da entrevista cognitiva, os protocolos. Então um livro super legal também que eu recomendo. Depois eu deixo os nomes aqui escritos. E vou aproveitar e recomendar uma série aqui, que inclusive é recente, assisti ontem
aqui, nem lembro se foi na Netflix ou na Prime, né? Mas ela fala justamente, inclusive tem um momento da série que tem uma investigação de um caso criminal em que está em dúvida ali se foi assassinato, suicídio, e aí mostra que eles utilizam a autópsia psicológica. É bem básico, né? Da autópsia, sim, mas é interessante que mostra ali na investigação, mostra os peritos fazendo, ali avaliando, e a série ela é bacana, chama 42 Dias de Escuridão. Interessante. Professor, quer indicar um contato para algum advogado, alguém que queira estabelecer algum contato para o senhor, eventualmente pedir um parecer ou algum curso? Fique à vontade também se quiser divulgar. Bom, aproveitando até como a gente tocou no tema, para quem tiver interesse ou quem precisar, né, dos serviços da minha consultoria, né, eu hoje atuo, como eu falei para vocês, já aí há mais de 12 anos no mercado. Eu tenho expandido cada vez mais os serviços, levando essa parceria para outros advogados. Estou expandindo aqui também o meu time, né, meus parceiros aqui. Tem o Christian, que trabalha comigo também, né, que ele faz parte aqui da consultoria, né? Então, para quem precisar de um contato com a gente, vocês podem entrar em contato direto comigo aqui no meu canal de Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, que é @felipe.psicólogo, tá? Então vou deixar o canal aqui, e lá você pode me chamar no privado, né? Tem ali o meu link de acesso, eu tenho o site da consultoria, que é www.gomespsi.com, né? Também lá vocês vão encontrar informações, né, acesso aos serviços. Meu telefone direto é 16 981 11 7858, né, ou comigo ou com o Christian, que a gente vai poder receber vocês. Tá ótimo. Só para reforçar que todas essas indicações que o professor Felipe passou vão constar na descrição desse episódio. Calil, quer passar algum recado para os ouvintes? Bom, eu queria primeiramente agradecer a presença do professor Felipe por estar com a gente aí compartilhando todo esse conhecimento especializado que ele tem, que é de plena importância para todos que acompanham o nosso podcast. É um tema também de extrema importância para advogados, operadores do direito, estudantes de criminologia, estudantes da própria psicologia. Então, agradeço aí a disposição. Obrigado, Augusto, também por uma gravação aí de um episódio de extrema relevância, mais um episódio aí que vai ser muito importante para todos que acompanham. Peço aos nossos ouvintes para que nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram do Felipe, que ele já divulgou, felipe.psicólogo, o Augusto é augustorodrigues.criminal e o meu é o @crimesimples. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Se você tem algum amigo que se interesse pela área criminal, um estudante de direito, um advogado da área, por favor, nos ajude e compartilhe esse episódio. Até a próxima e um grande abraço.